Você já teve a sensação de que sua casa está sempre bagunçada, mesmo depois de você acabar de organizar? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre 10 coisas que estão te atrapalhando na organização da sua casa. 10 inimigos que estão aí invisíveis te atrapalhando na organização no seu dia a dia. Vamos lá? Aqui em casa eu já fui assim também. Já tive essa sensação de que organizo a casa e quando eu vejo ainda está uma bagunça. Foi aí que eu comecei a perceber que eram inimigos que eu nem percebia que estavam ali e que realmente estavam me atrapalhando. Então, vocês viram, eu estava ali arrumando na sala, aquele tempinho ali para você dar aquela organizada, ou no começo do dia, ou no final do dia, da bagunça que ficou do outro dia. Então, ali as cobertinhas estavam aqui no sofá, que a gente estava assistindo TV ontem, então eu dobrei agora pela manhã, rapidinho. Mas esses inimigos eu consegui tirar da minha vida e facilitou muito a minha rotina. Deixa eu mexer aqui para ficar a luz melhor aqui para a gente conversar. Então, quando você tem uma casa muito cheia de coisa, muito bagunçada, você organiza e nunca parece que a casa está limpa e organizada, não é mesmo? Para quem não me conhece, eu sou a Camila e aqui no Essencial falamos sobre como o minimalismo pode te ajudar na organização da sua rotina para você ter uma vida muito mais leve. Então nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar onde estão os problemas para você tentar mudar aí na sua casa. Não é complicado, é super fácil. Esses 10 passos são pequenas coisas que você vai conseguir fazer algumas mudanças que vai sim deixar a sua casa muito mais organizada, com muito mais facilidade. E um dos primeiros inimigos é você não guardar as coisas nos lugares certos, né? Eu falo assim que cada coisa tem que ter sua casinha própria. Então aqui em casa tem sim, eu consegui organizar um espaço para cada coisa, que às vezes elas saem daquele lugar e depois você tem que dar uma organizada e colocar ela lá novamente. Até para facilitar, quando você for procurar alguma coisa, você vai sim saber que o cantinho dela é lá e ela não tá ali. Então, essa primeira parte, esse primeiro inimigo são as coisas não terem lugar aí na sua casa. Cada dia elas estão num canto e normalmente esse canto é aparente, então você acaba vendo a bagunça, acaba te prejudicando muito porque as coisas ficam ali sambando pela casa e sempre a casa deixa o ar da casa bagunçada. Ó, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu ia guardar ali, mas já deixei pra mostrar pra vocês aqui no vídeo. Ó, se dá pra vocês verem aqui, ó, tá vendo aqui? Ali no braço do sofá, não é o lugar do veneno, não é ali. Então, olha só como que fica bagunçado. Se as coisas ficam fora do lugar, realmente a casa não tem como ficar bagunçada. Então, deixe os espaços, né, as coisas, cada um no seu lugar. Esse veneno, o lugar dele é aqui, eu vou mostrar. Então, eu deixo o veneno no armarinho aqui, ó. Ali é o cantinho dele. Toda vez que eu preciso, eu sei que é pra estar ali. Mas você viu, de ontem a gente usou à noite e ele saiu do lugar. Então, deixe aí na sua casa as coisas, cada uma com o seu lugar, né? Então, fica fácil de você achar quando você precisa e mais fácil ainda quando você precisa guardar. O segundo inimigo são acúmulo de papéis e correspondências. Eu já fui assim e tenho certeza que você também é. Quando você vai no mercado, você não pega os panfletos do mercado e daí traz para casa para olhar depois, ou até na farmácia que tem aquele livrinho, ou alguém dá algum panfleto de promoção, qualquer panfleto desses, ou até os tickets de compra do supermercado, todos esses papéis, contas que tem para pagar, todas essas coisas você vai trazendo para casa e vai deixando por ali. Ou você deixa em cima de um balcão, né? Ou você deixa no lugar que ele vai estar ali atrapalhando. Então, eu parei de pegar esses panfletos ou até parei de trazer para casa. As notinhas de supermercado eu não peço mais, porque a gente passa hoje tudo no cartão, já aparece lá, então só sou para conferir alguma coisa. Eu confiro e depois jogo. Não adianta trazer aqui para casa, que depois a gente não vai olhar e só vai ficar acumulando essa papelada. As contas para pagar, eu dificilmente uso agora conta mais de papel, ou faço mais digital, mas quem ainda usa, deixa uma pastinha separada ou algum espaço
para você conseguir guardar sem ficar aí espalhado pela casa toda, tá? E os panfletos de mercado, olha, se você for usar, deixa no cantinho separado para quando você for no mercado. Eu vou fazer um vídeo depois sobre como o minimalismo me ajudou nas compras do supermercado, tá? Fica de olho. Nas compras do supermercado, então, todos esses panfletos você não precisa ficar guardando essa papelada, você vai deixando aí só para juntar bagunça. É um inimigo que você nem percebe, mas sempre tá ali aqueles papéis ali em cima, parecendo que a sua casa tá uma zona. Mas não é, são só papéis espalhados que eles poderiam estar organizados em outro lugar. Então, volta na dica número 1 e acha um lugar para esses papéis. Se você tem mesmo, gosta de pegar os panfletos, deixe eles em algum lugar ali que eles vão ficar só ali, que daí quando você precisar ou quando você chegar com eles, você deixa ali para você olhar depois. Daí tem uma dica para você manter esses papéis organizados, é você uma vez por semana dar uma olhada geral. Dá uma olhada no que tem que ficar, o que não tem, se tiver que jogar você joga e os que tem que manter você mantém nesse espaço, para não acumular, tá? Então, semanalmente você faz uma triagem ali e separa o que é que vai ficar e o que já passou não precisa mais. O terceiro são aqueles objetos que você guarda para usar depois. Se você tem ainda essa mania de guardar para usar depois ou quando precisar, ache um lugar para esse objeto ficar guardado. Então não deixe ele espalhado pela casa, porque o usar depois talvez é muito depois. Então arrume um armário, um espaço na despensa, algum lugar que você deixe ele ali. E não em cima das bancadas, em cima da mesa. Esse usar depois talvez seja um depois muito mais tempo depois, né? Então não deixe ele ali visível para você chegar na sua casa e sempre ver aquele objeto que não tem lugar definido, que você talvez vai usar depois, mas acaba ficando ali te atrapalhando. Então, acha um cantinho para ele também. O quarto item são roupas fora do lugar. Aqui acontece muito porque eu tenho um marido e os homens, eu não sei o que vem no cérebro deles, que eles acham que eles podem deixar roupa espalhada pela casa inteira. Não sei se na sua casa é também assim, se for, deixe nos comentários para você me mostrar que eu não estou sozinha nessa luta diária de que ensinar para o homem que o guarda-roupa é lá no quarto e não na cadeira, não em cima da mesa, não no sofá. Gente do céu, aqui em casa é uma loucura. Camiseta, chega em casa, tira a camiseta, por que não põe no guarda-roupa? Então assim, as roupas fora do lugar dão a sensação de que a casa está uma bagunça. Talvez aí na sua casa também aconteça isso. Aqui em casa fica muito pelas cadeiras, aqui em cima da mesa, no sofá. Então você estipule aí, combine com as pessoas da sua casa para as roupas ficarem somente lá no quarto. Chegou, tira e deixa lá, deixa uma cadeira lá para você guardar, né? Ou um espaço no guarda-roupa para você separar. Falar, ó, aqui eu usei, é uma roupa que está usada que eu vou usar daqui a pouco ainda. Então deixa um cabide lá, um cantinho para isso. O meu lado eu tenho esse espaço, mas marido, né, gente? Vocês já sabem. Então essas roupas acabam deixando a sensação da casa que tá uma bagunça e às vezes são só algumas roupas espalhadas. Se você tem também no quarto uma cadeira que você acaba deixando muita roupa acumulada, assim, dá a sensação de que o quarto tá muito bagunçado. Então separe e deixe ali no seu guarda-roupa mesmo um espaço para roupas que já estão usadas, que vão ser usadas ainda, que não estão sujas para poder lavar, mas que fica um espacinho separado e não jogado pela casa toda, igual aqui em casa, que eu quase surto com as camisetas que ficam andando por aqui pela cozinha e pela sala. O quinto item é você guardar presentes porque ganhou e você não usa, você não gostou muito e fica ali, só ocupando espaço, só atrapalhando o espaço que você poderia guardar alguma outra coisa e você não usa porque não é muito sua cara, porque presente é bem complicado, não é? Assim, às vezes as pessoas dão coisas que a gente não gosta muito, a gente já gostou um dia, mas não gosta mais, né? E a gente fica com dó de dar para alguém, de passar para frente, mas fica ali, ocupando espaço ali na sua casa. Então, se você tem alguns presentes que você não gostou, que não é muito a sua cara, doe para alguém que talvez goste, né? E não fique ali, não fique preocupado se a pessoa vai saber ou não que você deu. O ato de presentear, a pessoa te presenteou, ela já ficou feliz, você também, a pessoa não precisa saber que você não gostou e que está doando para outra pessoa.
tá? Então, não fique com esse peso e guardando coisas que nem são sua cara e você acaba só atrapalhando e bagunçando sua casa, sendo que poderia ser alguma coisa, um espaço para guardar outra coisa, e você tira aquilo ali, já fica muito mais leve sua vida. O sexto inimigo da organização, eu já falei no outro vídeo, eu acho, são muitos potes e muitas coisas pelas bancadas, né? Então, aqui em casa eu tento não ter muitas coisas dentro dos armários, mas principalmente em cima da bancada, porque fica assim a sensação de que sua casa está muito bagunçada. Antes eu tinha aquela ilusão de que se você colocar aquelas prateleiras, né, na cozinha aberta, você coloca aqueles potes de mantimento, fica lindo, tá? Sim, talvez fica lindo para alguém que tem condições de ficar limpando o tempo todo, mas sim, você não consegue manter a organização e a limpeza com muita coisa aparente. Porque se você tem vida, trabalho, todas as coisas que você faz no seu dia a dia, aquilo vai juntando poeira, vai aparentando que não está tão organizado assim. Fica um ambiente mais pesado. Então, se você tem muitos potes, muitas coisas na bancada, eletrodomésticos, tente guardar, né, o que você conseguir, ou destralhar, desapegar de algum pouco desses potes. Eu sei que tem muita gente que tem muitos potes de mantimento, assim, fica um ambiente muito carregado. Então, aqui em casa, eu já coloquei poucos potes, o que eu tenho que guardar, café, açúcar, fica tudo lá embaixo, né, alguns outros amendoim, tudo que fica nos potinhos, mas eu não coloco para cima, eu só tiro a hora que eu for usar, porque acaba que não é uma coisa que a gente usa direto, então acaba ficando a sensação de que a cozinha está bagunçada. Eu só deixo em cima da bancada o que eu realmente uso no dia a dia. Aí talvez aí na sua casa pode ser sim, a sua cozinha pode estar cheia de potes, cheia de coisas. Se você diminuir um pouco, também não precisa tirar tudo, porque talvez você não tenha espaço. Mas se você diminuir um pouco desses potes, já vai ter a sensação de que a sua cozinha está bem mais organizada. O sétimo item é quase parecido com esse da cozinha, que é o excesso ali, mas são objetos de decoração em excesso. Então talvez você tenha muita coisa na sua sala. Tem um sofá, tem uma mesinha, tem uma planta, tem uma outra coisa, tem um armário, tem coisa de livro, uma estante de livros com vários objetos de decoração, vários bibelôs, várias coisas que deixa sim a sua casa com peso, com cara de casa mais bagunçada. Talvez não é que a sua casa esteja bagunçada, talvez é que ela tenha muitos objetos de decoração, muita coisa, que você fica cansado só de pensar em limpar, quem dirá olhar esse ambiente o tempo todo. Então, se você parar para pensar, se você tirar algumas coisas aí que estão em excesso, vai ficar muito mais prático para você, tanto limpar quanto organizar depois. E visualmente vai ficar muito mais leve, você vai perceber. Faça o teste aí na sua casa. Se você tem muita coisa visível, guarde algumas coisas ou desapegue de algumas coisas que não são essenciais mais para você. Você vai perceber que vai ficar um ambiente muito mais leve. Principalmente na sala, que na sala a gente tem mania, né, de ter estantes com muita coisa, muito porta-retrato, muitas coisas que acabam sobrecarregando. Se você tirar um pouco dessas coisas, vai ficar muito mais prático e um ambiente muito mais leve. O oitavo item é a duplicidade de objetos, que volta naquele mesmo tema que a gente sempre fala. Se você destralhar, você diminuir a quantidade de objetos na sua casa, você percebe que vai ficar muito mais organizada e até muito mais fácil para você organizar. Então, dê uma olhada aí na sua casa se você tem muitos objetos duplicados, né? 2 da mesma coisa que você não está usando e só está deixando a sua casa mais bagunçada. O nono item, na verdade, não é um item, mas é um hábito que pode estar te atrapalhando aí nessa organização. É a compra sem critério. Então, às vezes você está comprando por impulso ou comprando sem nem mesmo estar precisando de algum objeto para sua casa. Então, quando você compra alguma coisa e traz para sua casa, aquele objeto tem que ter um espaço, tem que ter uma utilidade, tem que ser uma coisa que talvez você não tenha, né? Ou quebrou algum e você está repondo. Você começa a comprar muitas coisas, até por impulso, ou às vezes achando que precisa e não precisa, só vai acumulando a sua casa e você vai cada vez mais não tendo onde guardar, não tendo espaço e vai ficando sim uma casa mais bagunçada. E o 10º inimigo é adiar o destralhe. Mais comumente falando, o 10º inimigo é a procrastinação. Não só do destralhe, mas também da organização em si.
Se você fica procrastinando, se você enrola para fazer as coisas, ou você sabe que aquilo lá precisa ser destralhado, tem uma estante ali que está cheia de coisa que você nem usa mais. Você fala assim, eu preciso pegar lá para limpar e nunca faz. E aquilo ali sempre está bagunçado. Ou até mesmo você ficar adiando a limpeza mesmo. Então fala, eu tenho que limpar tal lugar, eu tenho que limpar aquele cômodo e vai deixando passar. Então, esse é o 10º hábito que pode estar te atrapalhando muito na organização. É você ficar procrastinando, deixando para depois e só vai acumulando aquele serviço. Se for, vamos supor, passar roupa, né? Se enquanto tá poucas roupas, você vai lá e faz com mais rapidez, se você vai procrastinando, vai deixando para lá, vai adiando, aquilo lá vai só aumentando e vai ficando muito pior para quando você for fazer. Então, a procrastinação é um dos maiores inimigos da organização e da sua casa. A organização, então, não depende de você ter mais caixas para guardar, mais organizador, só para você colocar um monte de coisa tudo arrumadinho. Não é isso. A organização da sua casa, você vai conseguir fazer ela com muito mais praticidade se você não tiver esses inimigos aí te atrapalhando no seu dia a dia, que estão sim deixando a sua rotina muito mais pesada. Se você gostou desse vídeo, se identificou com algum deles, me conta aí qual que está te atrapalhando na sua organização hoje em dia aí na sua casa. E me conta também se você vai conseguir fazer esse inimigo ir embora da sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e fique de olho nos outros vídeos que já temos aqui no canal, falando sobre como o minimalismo pode te ajudar na limpeza da casa, na organização e principalmente no destralhe aí da sua casa, para deixar a sua vida muito mais leve e a sua rotina muito mais prática. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!